Olá, este é um trabalho sobre o teste do polígrafo que foi produzido durante a disciplina de Avaliação de Desempenho no ano de 2021. Ele será apresentado por Felipe Menescal e por mim, Matheus Santos. O polígrafo é um aparelho utilizado para detectar mentiras. Ele é composto por diversos sensores que medem variações físicas da pessoa que está sendo avaliada, como, por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea e condutividade elétrica. A ideia por trás de seu funcionamento é muito simples. Uma pessoa que está mentindo, ao ser confrontada, pode sentir emoções como medo que farão seus batimentos cardíacos aumentarem. E ao ficar nervosa, por exemplo, o suor em seu corpo aumentará a condutividade elétrica de sua pele, que pode ser facilmente detectada na ponta de seus dedos. O teste do polígrafo consiste em fazer perguntas ao indivíduo para avaliar suas alterações fisiológicas e dizer se a pessoa está de fato falando a verdade ou não. O teste é bastante controverso e muitos especialistas questionam sua eficácia, isto porque o teste não é infalível, isto é, mesmo que uma pessoa esteja falando a verdade, é possível que o aparelho determine que ela está mentindo. Além disso, alguns cientistas alegam que é possível burlar o sistema, ou seja, indivíduos que conseguem controlar seu corpo e suas emoções podem enganar o teste do polígrafo. Esses detectores são muitas vezes considerados como pseudociência e, pela lei brasileira, não podem ser utilizados para produzir prova acusatória no processo penal. Veremos mais adiante como modelar o mesmo utilizando o Teorema de Bayes e tirar possíveis conclusões. O Teorema de Bayes nos permite descrever a probabilidade do evento baseado em um conhecimento a priori. Vamos considerar o cenário hipotético a seguir. Em um grupo de 100 pessoas, há um criminoso. Ao serem questionadas, 99 falaram a verdade e apenas uma irá mentir. O teste do polígrafo tem 95% de chance de detectar se uma pessoa está de fato mentindo. Esta porcentagem é chamada de taxa de sensibilidade. O teste possui também 90% de chance de detectar se uma pessoa está de fato falando a verdade. Esta porcentagem é chamada de taxa de especificidade. Seleciona-se então aleatoriamente uma pessoa desse grupo para ser submetida ao teste. No teste, é perguntado se ela está mentindo. Ela responde que não. O aparelho então detecta que ela está mentindo. Qual a probabilidade de que ela esteja de fato mentindo? A maioria das pessoas, intuitivamente, diria que 95% é a resposta, que é a taxa de sensibilidade do aparelho. Porém, isso está errado, pois se considerarmos o grupo de 100 pessoas, chegaremos à conclusão que 5 estarão mentindo de acordo com o aparelho, mas apenas uma é a mentirosa de fato. Podemos modelar uma árvore de probabilidade para ilustrar melhor o problema. Olhando para a árvore, temos a probabilidade da pessoa ser a mentirosa, ou seja, a criminosa entre o grupo de 100 pessoas, representada pela letra M. Como temos uma criminosa entre 100, logo a probabilidade é de 1%, ou 0,01. A probabilidade da pessoa falar a verdade, ou seja, não ser a criminosa entre o grupo de 100 pessoas, representada pela letra V. Como temos uma criminosa entre 100, logo temos 99 pessoas que falam a verdade, então a probabilidade é de 99% ou de 0,99. Seguindo o caminho de M, temos duas possibilidades. A primeira é, dado que a pessoa mente, o detector retorna resultado positivo, que é dado para nós no enunciado do problema como 95%, a taxa de sensibilidade. Então a probabilidade do detector dar positivo, dado que a pessoa mentiu, ou P de positivo dado M, será 0,95. Essa será a nossa proporção de positivos verdadeiros. A segunda é dado que a pessoa mente, o detector retorna resultado negativo, ou seja, que ela falou a verdade apesar de ter mentido. Essa seria a nossa proporção de falsos negativos, que é justamente o complemento de positivos verdadeiros. Logo, a probabilidade do detector dar negativo, dado que a pessoa mentiu, ou P negativo dado M, será 0,05, ou 5%. Agora, vamos seguir o caminho de V. Temos duas possibilidades.
A primeira é, dado que a pessoa falou a verdade, e o detector retorna resultado negativo, ou seja, a pessoa de fato está falando a verdade. Essa informação é justamente a especificidade que nos é dada como de 90% no problema, a nossa proporção de negativos verdadeiros. Então a probabilidade do detector dar negativo, dado que a pessoa falou a verdade, ou P negativo dado V, será 0,90, ou 90%. A segunda é dado que a pessoa fala a verdade e o detector retorna resultado positivo, ou seja, apesar da pessoa ter falado a verdade, o detector a acusa de ter mentido. Essa seria a nossa proporção de falsos positivos, que é justamente o complemento de negativos verdadeiros. Logo, a probabilidade do detector dar positivo, dado que a pessoa falou a verdade, ou P positivo dado V, será de 10% ou 0,10. Essa árvore ilustra bem as diferenças de falsos positivos e negativos, e positivos verdadeiros e negativos verdadeiros. E como as pessoas tendem a achar que o complemento de positivo verdadeiro é igual ao falso positivo, que é um erro muito comum. Note também que a soma das probabilidades entre os nós V e M é 1. Entre P positivo dado M e P negativo dado M também é 1. E P positivo dado V e P negativo dado V é 1 também. O que mostra que um nó é complemento do outro. No problema, queremos saber a probabilidade do detector retornar positivo, ou seja, acusar uma pessoa de mentirosa, dado que essa pessoa de fato mentiu. Ou queremos calcular P de M dado positivo. Vemos que esta probabilidade não está na nossa árvore. Para isso, podemos usar o teorema de Bayes para nos ajudar a calcular P de M dado positivo. Nós temos na árvore P positivo dado M, P de M, mas e o denominador? P de positivo. Para calcular P de positivo, precisamos considerar a probabilidade do detector dar positivo, independente da pessoa estar mentindo ou não. Logo, precisamos calcular a proporção de positivos verdadeiros e falsos positivos. Fazemos isso aplicando o teorema da probabilidade total. Com o resultado de P positivo em mãos, agora temos o que precisamos para calcular P de M dado positivo, nos dando como resultado 0,088, ou 8,8%, que podemos aproximar para 9%. Isso significa que em menos de 10% dos casos, o detector consegue de fato identificar a pessoa que mentiu, nesse caso a criminosa. Pelo teorema de Bayes, podemos ter uma ideia do motivo para este resultado. Mesmo que o detector tenha 95% de chance de descobrir se uma pessoa está mentindo, dado que ela mentiu, e de 90% de chance dela estar falando a verdade, dado que ela falou a verdade. O prior será aquilo que sabemos a priori do nosso problema, ou uma hipótese a ser testada, que neste caso seria a proporção de pessoas mentirosas em relação às que falam a verdade. O likelihood, ou verossimilhança, será uma visão limitada daquilo que sabemos a priori, ou seja, dessas pessoas que mentem, quão certo é o detector em acusá-las como de fato mentirosas, que é dado por um resultado positivo. Também pode ser enxergado como um conjunto de evidências que estão pesando sobre a nossa hipótese. O marginalization será um fator de normalização, pois temos que considerar o quanto dessas pessoas são verdadeiros positivos, de fato mentirosas, onde a hipótese é verdadeira, e quantos são falsos positivos, acusadas como mentirosas, mas estão falando a verdade, uma hipótese falsa. O posterior será a nossa resposta, ou seja, dado o conjunto de evidências que nós observamos como verdadeiras, queremos testar se a nossa hipótese é também verdadeira. Porém, como temos um prior muito baixo, 1% das pessoas são mentirosas, ou 1 no grupo de 100, o detector de mentiras produz um resultado não muito confiável. Uma forma intuitiva seria pensar nos falsos positivos, e neste caso são 10 pessoas dentre as 100 do grupo. Isso quer dizer que logo de cara o detector já identificaria 10 pessoas como mentirosas, apesar de elas estarem falando a verdade. Ao levar em consideração a pessoa criminosa, teríamos então nesse grupo de 10 pessoas mais uma. Então teríamos 11 pessoas no grupo de mentirosas que o detector produziu o resultado positivo. Significa que a probabilidade de uma delas ser a criminosa é de 1 entre 11, ou aproximadamente 9%.
Além do mais, a proporção de pessoas que mentem mais do que falam a verdade seria intuitivamente sempre menor do que as pessoas que falam a verdade, o que acaba resultando em muitos falsos positivos. Podemos confirmar essa forma intuitiva de pensar por Bayes também, ao calcular P de V dado positivo. Ou seja, qual é a probabilidade de que o detector retorne um resultado positivo, né? Que seria a pessoa está mentindo, mas na verdade a pessoa está falando a verdade. E vemos como esse resultado é exatamente o complemento de P de M dado positivo, e que se aproximam do nosso pensamento intuitivo, ou seja, de que uma entre 11 pessoas que deram positivo é a criminosa, dando aproximadamente 9%. Então, 10 entre 11 pessoas que deram positivo não são criminosas, falam a verdade, ou aproximadamente 91%. Com este exemplo prático, usando o teorema de Bayes, mostramos o quanto o detector de mentiras é ineficaz para identificar se uma pessoa de fato está mentindo. Logo, não seria um recurso dos mais confiáveis para produzir provas acusatórias em um processo penal. Esse, dentre outros motivos, explicam o porquê o detector de mentiras ou o teste do polígrafo é proibido pela lei brasileira no processo penal.